Olá, pessoal! Na aula de hoje aprenderemos sobre poema e poesia. Mas, professora, poemas e poesia não são a mesma coisa? Vamos lá! Para explicar de uma forma bem simples, podemos dizer que poesia é a arte de criar imagens, de sugerir emoções por meio de uma linguagem em que se combinam sons, ritmos e significados. Ou seja, podemos encontrar poesia na prosa, na pintura, na música, na dança e em qualquer forma de linguagem. Já quando falamos em poema, estamos falando de um texto literário composto de versos e estrofes, que podem conter rimas ou não em que há poesia. Isto é, estamos falando da estrutura. O poema que eu vou ler a seguir, do autor gaúcho Mário Quintana, traduz de forma simples tanto a estrutura como o efeito de sentidos causado pela poesia. Vamos lá. Os poemas são como pássaros que chegam não se sabe de onde e pousam no livro que lês. Quando fechas o livro, eles alçam voo como de um alçapão. Eles não têm pouso nem porto, alimentam-se um instante em cada par de mãos e partem, e olhas então essas tuas mãos vazias, no maravilhado espanto de saberes, que o alimento deles já está em ti. Portanto, podemos dizer que quando falamos em poema, estamos tratando da obra, do próprio texto. E quando falamos em poesia, tratamos da arte, da habilidade de tornar algo poético. Como principais características, podemos dizer que o poema é um texto literário em versos, geralmente escrito de forma vertical, isto é, um verso abaixo do outro. As palavras estão dispostas em linhas. Cada linha de um poema é chamada de verso, e os versos estão distribuídos em grupos. Cada grupo de versos é chamado de estrofe. Nesse tipo de texto, há presença de ritmo. O ritmo do poema é a sucessão de sons fortes e sons fracos, ou seja, as sílabas tônicas e as sílabas átonas, repetidas com intervalos regulares ou variados que dão musicalidade ao poema. Nele também, a presença de rimas. A rima é uma característica do poema, mas não obrigatória, pois existem versos sem rimas, chamados de versos brancos. A rima é baseada na semelhança sonora de palavras e podem ser externas, quando a rima ocorre no final dos versos, ou interna, quando a rima se dá no interior dos versos. Para explicar melhor o poema quanto à estrutura, escolhi um dos sonetos mais conhecidos de Vinícius de Moraes. Lembrando que soneto é um texto estruturado por 14 versos, sendo 2 quartetos, ou seja, 2 estrofes com 4 versos, e 2 tercetos, 2 estrofes com 3 versos cada, todos estritamente rimados e possuem versos regulares decassílabos, isto é, versos compostos por 10 sílabas, ou alexandrinos, integrados por 12 sílabas. Essa técnica leva em consideração a sonoridade. Vamos ao texto. Soneto de fidelidade. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre e tanto, que mesmo em face de maior encanto, dele se encanta mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte e a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, o fim de quem ama, eu possa lhe dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito, enquanto dure. Como você pode perceber, é um texto formado por 14 versos, contendo 4 estrofes, sendo que 2 delas apresentam 4 versos cada e 2 são compostas por 3 versos cada.
Há também a presença de rimas, neste caso, há rimas externas, pois elas estão no fim de cada verso. Como você pode perceber nas palavras atento, pensamento, momento e contentamento, tanto, encanto, canto e pranto nas duas primeiras estrofes, e procure e dure, vive e tive, ama e chama na terceira e quarta estrofes. Para alguns autores, também é considerado modalidades líricas o acalanto, que é uma canção de niná, o acróstico, composição lírica na qual as letras iniciais de cada verso formam uma palavra ou frase, a canção, poema oral com acompanhamento musical, o haikai, poema japonês formado de 3 versos que somam 17 sílabas assim distribuídas. Primeiro verso com 5 sílabas, segundo verso contendo 7 sílabas e o terceiro verso composto por 5 sílabas. E também a perlanda, composição ritmada destinada a certos jogos infantis. Podemos analisar um poema também de acordo com a versificação, a métrica e outros recursos, mas isso é conteúdo para uma próxima aula. Até mais!